nós vamos ter aqui a sessão número 2, que se pretende mais interativa, digamos assim, e, portanto, eu vou ser um pouco mais rigorosa no controle do tempo. Nós combinamos aqui com os nossos oradores 10 a 15 minutos, e eu vou fazer por isso, precisamente para que se possa entabular um debate, que a preocupação é mesmo essa, quando concebemos essa conferência nestes termos. E, portanto, eu começava por enunciar quais são os questionamentos, um pouco uma repetição daquilo que eu dizia, mas nesta sessão sobre comunidade política europeia e integração vertical, nós gostaríamos de ver discutido, ou de ver aqui discutidas uma série de questões, como combater a tendência de nacionalização dos sucessos e de europeização dos fracassos, o que falha na comunicação sobre as questões europeias, qual o papel de governos e partidos políticos nacionais, como engendrar uma comunicação afetiva entre autoridades europeias e cidadãos, como aproveitar o clima de confiança e otimismo revelado pelo Eurobarômetro para criar um espaço político que reconcilie os europeus e promova compromissos entre visões divergentes para a Europa e que permita a escolha entre distintas alternativas políticas para a União, em detrimento da alternativa preguiçosa de ser contra ou a favor da integração. Portanto, nesta perspectiva de integração vertical, vamos lá discutir esta comunidade política europeia que estamos a construir e que estamos a construir desde a Declaração Schuman. Engana-se quem pensa que não foi assim. Quer dizer, está lá na Declaração Schuman a construção de uma união de base federativa. Para quem quiser ler, foi sempre assim. Meus senhores, vamos lá então. Nós temos aqui, como sabem, tendo em conta o programa, contamos com a presença do professor Adriano Moreira, professor emérito da Universidade Técnica de Lisboa, do professor Vital Moreira, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e também do professor, quem foi rei nunca perde a majestade, não é? Portanto, agora volta para as funções de professor, José Luís da Cruz Vilaça, juiz cessante do Tribunal de Justiça da União Europeia e professor universitário. Já temos aqui combinado que daremos primeiramente a palavra ao professor José Luís da Cruz Vilaça, meu querido amigo, e porque tem compromissos, tem uma viagem marcada e, portanto, vamos alterar aqui a ordem do programa, mas de uma forma absolutamente consensual entre os oradores. José Luís, por favor, tenha a palavra. Alessandro, muito obrigado. Eu estou particularmente grato aos meus colegas de painel pela amabilidade com que imediatamente aqueceram à sugestão da Alessandra para alterar a ordem das intervenções. De facto, eu vou ter de me ausentar. Queria ver se ainda ficava para os ouvir. Quero aprender alguma coisa neste debate. Deixem-me só também dizer 2 palavras, ou 3, de agradecimento. Em primeiro lugar, de agradecimento e de congratulação pela realização desta sessão e deste debate. Agradecer à Alessandra o convite que me fez, agradecer ao Sr. Bastonário o convite que me teve a amabilidade de dirigir, e a Alessandra a persistência com que insistiu para que eu viesse. E à Margarida também, à Margarida Rosado da Fonseca. No fundo, isto é uma pequena comunidade. Eu sinto muito honrado em estar aqui nesta organização da minha Ordem dos Advogados, com o meu bastonário, na altura em que pedi o levantamento da suspensão da minha inscrição na Ordem durante os 6 anos em que fui juiz no Tribunal de Justiça, e estou à espera que me devolvam a minha cédula profissional. Agora, a atenção do Sr. Bastonário. Mas deve estar a chegar. Já recebi uma guia que substitui a cédula por 60 dias. Muitíssimo obrigado. Portanto, estou apto a exercer a profissão. Eu gostava também de agradecer, obviamente, à Fundação Gulbenkian que nos acolheu, à senhora Secretária de Estado que nos dirigiu a palavra. Gostava de ter uma palavra também para o meu antecessor. É com muito orgulho que eu vejo o meu querido amigo e colaborador há muitos anos, professor Nuno Pissarra, a ocupar o lugar que eu ocupei durante estes últimos 6 anos. E sinto muito satisfeito pelo facto de ser ele o meu sucessor. E tenho uma palavrinha também para o professor João Ferreira do Amaral. O professor João Ferreira do Amaral teve a coragem de aceitar aqui desempenhar um papel que muito recentemente no Congresso da Federação Internacional de Direito Europeu, que eu presidi durante 2 anos,
congresso da FIDE, que teve lugar aqui em Lisboa, aliás, ali no Estoril, o papel que foi desempenhado no último dia dos trabalhos, no sábado, dia 26 de maio, por um senhor chamado Martin Howe, que por acaso é sobrinho do antigo chanceler Geoffrey Howe, e que veio num painel sobre o Brexit fazer o papel de Brexiter. Aqui o professor João Ferreira do Amaral, corajosamente, olha, aconteceu mal nenhum, isto é um debate democrático e rejubilemos com isso. Veio fazer o painel de cético, de crítico, o papel de cético e crítico num painel de euro, não sei se, euroconvictos, euroamantes, entusiastas. As expressões são muitas. Quem tinha muito jeito para cunhar essas expressões era o Dr. Paulo Portas, que se intitulava Eurocalmo. Eu devo dizer que me apetecia responder-lhe, mas eu não quero desviar-me muito, pelo menos, do tema, e sobretudo não quero exceder no máximo dos máximos 15 minutos. E peço à professora Alessandra Silveira o favor de me interromper quando eu tiver chegado ao limite. Mas eu não podia deixar de dizer, porque aquilo que o professor João Ferreira do Amaral disse também encaixa em umas coisas que eu tinha pensado dizer. Eu acho que eu ia começar por... Está a contar. Não, faz parte. Eu integro tudo na minha exposição. De facto, o exercício é um bocado difícil, mas eu vou tentar fazê-lo. Eu estava a pensar começar exatamente por evocar uma coisa que toda a gente conhece, que foram as consequências a propósito da desconfiança, do ceticismo e do desamor que a opinião pública em geral tem pela Europa. As consequências da crise económica e financeira e da crise da União Económica e Monetária e da moeda única. Agora, eu devo dizer o seguinte, eu não sei, só deixo ficar aqui, vamos, espero que tenhamos a oportunidade de discutir. Eu não sou economista, mas nestas coisas há muitos anos e cá tenho algumas ideias. Já nos encontramos em várias coisas, onde, aliás, nem chegámos a divergir, porque eram coisas com as quais convergíamos. Agora, eu não sei como é que se pode ter uma moeda única, não sei como é que se pode ter um mercado único sem uma moeda única. É certo que era tudo muito fácil, era tudo muito evidente, era tudo muito simples, quando a Europa se limitava a uma construção económica e comercial. O que era preciso era eliminar as barreiras às trocas, as barreiras à livre circulação de fatores de produção, inclusive as barreiras aos investimentos e aos capitais, e criar um mercado comum, depois designado mercado único. Agora, eu confesso, com as barreiras monetárias resultantes da pluralidade de moedas, seja uma zona económica ótima ou seja uma zona económica subótima, eu não sei. Provavelmente é fácil todos os economistas estarem de acordo que a Europa não constitui uma zona económica ótima. Agora, a zona euro, o resto, não é a Europa, é a zona euro, uma zona económica ótima. Agora, o que é uma zona económica ótima? Qual é a zona económica ótima quando pensamos na Europa? Aí estarão todos em desacordo, provavelmente. Mas, em todo o caso, aquilo que eu queria deixar eram só algumas bandeirinhas. A primeira era esta, a este propósito. É que é possível ter uma moeda, um mercado único sem uma moeda única, com uma pluralidade de moedas, e eu acho que os acontecimentos de 1992 provaram que especulações contra certas moedas, os ataques a certas moedas e a instabilidade nos mercados monetários, nos mercados financeiros, portanto nos mercados de capitais e nas trocas comerciais, constituíam uma ameaça brutal, constituíram na altura uma ameaça brutal à própria consistência do mercado comum, o mercado interno,
começava a desenhar-se já, também avançávamos, desenhavam-se na altura, na Comissão Jacques Delors, os trabalhos, começavam a preparar-se os trabalhos de criação do mercado interno. Tivemos para perder isso tudo. O sistema monetário europeu e a serpente monetária no túnel explodiram. A Inglaterra saiu do mecanismo comum de câmbios e, portanto, a consequência foi, inevitavelmente, eu digo, ainda bem, avançar para a moeda única. Porque, de facto, se tinha visto, com tudo aquilo que se tinha passado anteriormente na cena monetária europeia, já não falo da cena monetária internacional, de facto não era possível construir fazer uma construção consistente sem isso. Portanto, avançou-se. Maastricht, moeda única, União Económica e Monetária, só que a crise que foi desencadeada nos Estados Unidos não foi sequer desencadeada na Europa. Depois havia aqui o combustível suficiente para chegarmos ao ponto a que chegamos. O que aconteceu é que se verificou que quando se procurava lutar contra a crise e salvar a moeda única, o tratado não fornecia os instrumentos indispensáveis para isso. O tratado não tinha instrumentos que chegassem. E, portanto, o que foi preciso fazer, eu acho que isto é importante também para a consistência daquilo que estamos aqui sobre o que estamos a refletir. O que foi necessário fazer foi agir fora dos tratados. Muita coisa se resolveu, não com instrumentos do tratado, porque não os tinha, mas com instrumentos de caráter intergovernamental. Houve 2 acordos internacionais entre os Estados-membros, de que eles tiveram de lançar mão porque não havia outro instrumento. O acordo criou o Sistema Monetário Europeu, o Mecanismo Europeu de Estabilidade. Desculpem, esta hora da manhã, bom, eu ia dizer quase esta hora da noite, porque me deitei muito tarde e me levantei muito cedo. O acordo criou o Mecanismo Europeu de Estabilidade e o Pacto Orçamental, o Tratado Orçamental. Foram acordos internacionais, fora dos tratados, e, portanto, quem é que sofreu com isto foi o método comunitário. O que é que tinha sido a chave do sucesso da construção europeia até então? Era o funcionamento do método comunitário. Nós tivemos de agir fora do método comunitário. Eu acho que é imperativo trazermos estes mecanismos para o método comunitário. Para mim, isso significa, bom, estou inteiramente de acordo, uma moeda única é um grande instrumento de federalização. Mas para se sustentar, precisa dos mecanismos institucionais adequados. E, portanto, isso é preciso trazer todo o sistema monetário europeu e a moeda para os mecanismos próprios do método comunitário. Felizmente também lá estava o Tribunal de Justiça, como aqui o meu querido amigo Pissarra lembrou. Estava lá o Tribunal de Justiça e que deu a sua bênção às soluções adotadas no acórdão Pringle, lembrem-se, um membro do Parlamento irlandês, e no acórdão Gauweiler. O acórdão Gauweiler foi o primeiro reenvio prejudicial enviado pelo Tribunal Constitucional Alemão, pelo Bundesverfassungsgericht. O Tribunal de Justiça, nessa altura, não teve, como diziam os franceses, frio nos olhos. E, portanto, deitou a mão aos mecanismos criados, que, apesar de tudo, faziam tanto quanto possível intervir as instituições do método comunitário, mas o método comunitário sofreu. Porquê? Porque a iniciativa política e legislativa deixou de pertencer à Comissão, passou da Comissão para os Estados-membros, em particular para um dos Estados-membros, naturalmente mais forte, com uma chanceler que tinha acabado de chegar e estava cheia de sangue na guerra para a Alemanha, obviamente. E, mais do que isso, passou para um órgão político de orientação geral, que passou a tomar decisões no quadro da União, que foi o Conselho Europeu, e passou para um órgão informal, que era o Eurogrupo. Pronto. Estava previsto nestes tratados que ao fim de 5 anos haveríamos de revisitar esta matéria para promovermos uma evolução semelhante àquela que aconteceu noutras áreas, isto é, comunitarização destas matérias. 5 anos já lá vão. Estão a cair 5 anos. E é possível
tomar medidas, eu duvido muito. A maré não vai nesse sentido, ainda por cima porque algumas provavelmente implicarão modificação dos tratados. Ora, falar de mudança dos tratados, hoje em dia é um tabu. Portanto, mas pensou-se em fazer aquilo que se fez noutras áreas. Em que área? Por excelência, na área que era o terceiro pilar. Nós começámos também com umas coisas intergovernamentais em Maastricht. Havia o pilar da Comunidade Europeia e os dois outros pilares. O segundo e o terceiro, a política externa e defesa comum, a segurança e defesa comum, a política externa e segurança comum. Também não sei como é que é possível ter uma moeda única sem representação externa uniforme nas instâncias internacionais. Só mais uma pequena bandeirinha. O pilar, o terceiro pilar da justiça e da cooperação em matéria de justiça. E então avançou-se para a comunitarização do terceiro pilar e a criação do espaço de liberdade, segurança e justiça. É aí a outra crise fundamental da União Europeia atual. A crise do espaço de liberdade, segurança e justiça aberta pela crise da imigração e dos refugiados, para a qual se tem procurado soluções. A Comissão procurou soluções, a Comissão do Juncker procurou soluções, mas não foi possível montar um mecanismo, até agora, mas há iniciativas novas da Comissão Europeia, talvez o Vitor Moreira queira falar nisso, há iniciativas novas, mas a Comissão tomou iniciativas que se revelaram que os Estados-membros não quiseram seguir, porque a Comissão tem a iniciativa, mas não substitui os Estados-membros. Apesar de tudo, os Estados-membros ainda são, de algum modo, têm uma legitimidade própria no quadro dos tratados, tanto mais que os tratados só conferem às instituições da União uma competência de atribuição. E, portanto, lá está o Tribunal de Justiça e lá está o Bundesverfassungsgericht, o Tribunal Constitucional Alemão, para vigiar que as instituições da União não ultrapassem, não hajam ultravires, não ultrapassem as forças que os tratados lhes deu. Agora, eu acho que não há solução possível para a crise. Acho, não sou o único a achar, não há solução possível para a crise atual aberta pelos acontecimentos à nossa volta, da Primavera Árabe e por aí adiante, na Síria, etc. As crises resultantes de guerras civis, mas também as crises resultantes da desigualdade de riquezas entre nações. Portanto, há os que vêm cá para fugir de situações dramáticas e há os que vêm cá para tentar obter um emprego. Mas não é possível encontrar uma solução, a não ser uma solução comum, adotada com mecanismos comuns de caráter solidário na Europa. Ora, há uns que se puseram já claramente de fora da busca de qualquer solução. E isso está ligado àquilo de que o Pissarra falou, que é a crise dos direitos fundamentais e a crise do Estado de Direito na Europa neste momento. Confrontámos-nos com isso. Essa é que é uma das crises fundamentais contra as quais nós temos também de lutar. Não é possível andarmos aqui assim à procura de mesinhas, quando o que se passa é que, neste momento, alguns dos Estados-membros que entraram porque quiseram, e quem quis entrar foi bem-vindo, mas é suposto partilhar alguns dos valores fundamentais que estão no tratado. Lá no artigo 1º, estou no artigo 2º, estou no artigo 4º, etc. Alguns dos valores fundamentais que caracterizam a nossa União Europeia. Só para... Um minuto, ok. Eu lembrei-me quando o professor Nuno Pissarra falava da situação constitucional na Polónia, de uma missão que fiz quando deixei o Tribunal de Primeira Instância, que há muitos anos já, a pedido da Comissão Europeia, uma missão de apoio à independência do Tribunal Constitucional do Peru, que estava em gravíssimo risco no tempo do presidente Fujimori. E
fiz o meu relatório, propus soluções. Quando aterrei em Bruxelas, estava o presidente Fujimori a despedir os 3 únicos juízes independentes do Tribunal Constitucional. Nunca mais foi independente. Bom, até mais tarde. Não é? Bom, vou terminar a propor. Nós estamos a falar de relações verticais. Há relações verticais entre as instituições da União e os Estados-membros. E há relações verticais entre a União e os cidadãos. Eu não tenho mesinha, não tenho remédios para preencher o gap entre uns e outros, mas gostava só de deixar aqui uma pista. Deixar aqui uma pista para explorar. Neste quadro de aquilo que a Alessandra Silveira conhece muito bem, que é uma coisa que agora está na moda, que são as teorias do multi-level constitutionalism, a governação e o constitucionalismo a múltiplos níveis. Isto é complicado. Tudo isto vem complicar. Até porque não se pretende um Estado europeu que uniformize tudo. Não é isso que se pretende. Quando falo em federalização, falo num processo que respeite as identidades nacionais e constitucionais dos Estados-membros. Está lá o artigo 4º. O artigo 4º, número 2. Agora, quem é que define as entidades constitucionais? O Tribunal de Justiça foi confrontado com o problema no processo Gauweiler, como foi confrontado com o problema no processo Tarico II. Bom, peço desculpa, depois fazem favor de ir ao Google, aqueles que não conhecerem estes caminhos, que lá encontrarão a resposta. Foi confrontado. Evitou definir o que seja a identidade constitucional dos Estados-membros que está referida no artigo 4º. Evitou airosamente. Mas um dia vai ter de o fazer. Agora, é evidente, se cada um definir, porque trata-se de interpretar uma disposição do tratado, o artigo 4º. É o Tribunal de Justiça em quem os Estados-membros depositaram a competência exclusiva para dizer o direito tratando-se do tratado. Um dia há de chegar a ter de interpretar isso. Qual é a pista que eu queria propor? A pista é uma coisa que também está em escritos, que nós próprios, os dois, a Alessandra e eu, publicarmos, que é a ideia de network, de rede. A ideia de rede. Redes há várias. Eu só dou rapidamente 2 ou 3 exemplos. A rede Erasmus, que aproxima, é um poderosíssimo fator de aculturação. E leva os jovens europeus a conhecer a Europa e a conhecer os outros, a conhecer-se uns aos outros, a perceberem que, afinal, sendo diferentes, não somos, se calhar, tão diferentes como isso. Eu já tive 2 filhos que andaram por esses Erasmus, fora, e serviu-lhes bem. Segundo, há uma rede europeia de autoridades da concorrência. Estão aqui membros da autoridade da concorrência, inclusive do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, o Maria João, está ali o meu amigo, está ali a olhar para o livro, mas estão aí assim, conhecem, já não é. Mas, portanto, a rede europeia de autoridades, o European Competition Network, que numa base de subsidiariedade põe em contacto a Comissão com as autoridades nacionais que fazem a aplicação descentralizada e os tribunais nacionais. E depois há também, no âmbito da supervisão financeira, uma rede de agências reguladoras financeiras que é baseada no mesmo espírito. E, finalmente, temos, sobretudo, o espaço judicial europeu, European Judicial Network, uma geringonça criada pelo Tribunal de Justiça, sob a égide do seu atual presidente, Lennartz, para reforçar o cimento de ligação entre o Tribunal de Justiça e os Tribunais Nacionais, que são, mais uma vez, os órgãos comuns de aplicação do direito da União Europeia. Reforçar isto num espírito de colegialidade, de partilha de tarefas e de comunhão de valores essenciais, que são os valores da União Europeia. E isso é que me importa preservar.
Peço desculpa ter excedido. Muitíssimo obrigada, José Luís. Eu passava imediatamente a palavra, então, para o professor Adriano Moreira. Professor, muitíssimo obrigado pela sua presença. A cátedra é sua. Miguel Moura Silva, tive uma branca. Em primeiro lugar, naturalmente, quero agradecer o convite que me fizeram, sobretudo ao Sr. Presidente da Ordem dos Advogados, que não posso deixar de seguir a ação da Ordem, porque eu sou um advogado reformado e, portanto, não preciso de ter advogado para me restituírem a cédula. Estou reformado. Já estou. Em segundo lugar, queria fazer uma primeira nota sobre o entusiasmo que aqui foi despertado pela inteligência artificial. Eu acho que nós não podemos ignorar a importância e o progresso da inteligência artificial. Mas recordo-me de uma observação do Tolstói a respeito das ciências positivas. Dão-nos o tempo e a fita das causas e dos efeitos. Não nos dizem o que devemos fazer. E por isso eu acho que é preciso não perder de vista que precisamos de uma ciência com consciência. Essa consciência implica que não se diminua o interesse pelas humanidades que se verificam em todos os países, incluindo entre nós, e não posso deixar de ter presente algumas coisas que se ensinavam quando eu era estudante da Faculdade de Direito. É que os advogados são os guardas dos guardas e, portanto, compete-lhes defender a ciência com consciência. É aí que está a responsabilidade. E, por outro lado, eu não perdi hábitos de insubordinação. E ninguém me tinha dito que eram 5 minutos. Não, são 10 a 15. E eu refilei com isso, assim, deviam-me ter dito antes. Porque eu tenho demasiado respeito, como já mostrei, e disse, pela Ordem dos Advogados e pela profissão de advogados. E tive um certo trabalho a organizar estas ideias, de modo que podem-me repreender por não observar os 5 minutos. Mas eu vou recordar um ensinamento da Faculdade de Direito de Lisboa, quando eu era estudante, que indicavam que um advogado foi à Convenção Francesa. Disse, trago aqui, numa das mãos, a verdade e noutra, a cabeça, peço-vos que disponham da segunda, depois de ouvirem a primeira. Vou-me guiar por isso. Não é inoportuno recordar que este território que chamamos Europa não tem os habituais limites marcados pela geografia dos rios e montanhas. Isto explica a excelente comunicação que foi feita sobre as dúvidas do processo europeu, que já aqui foi feita, e queria recordar que a Europa continua a viver um dilema que é secular.
E vou referir quem são os autores dos dois polos desse dilema. O primeiro foi Luís de Camões. O poeta atribuiu a Vasco da Gama, ao chegar à ilha de Moçambique, esta declaração de identidade, depois de declarar que pertencia à Europa belicosa. A lei tenho daquele a cujo império obedece o visível e o invisível, aquele que criou todo o hemisfério, todo o que sente e todo o insensível, que padeceu desonra e vitupério, sofrendo morte injusta e insofrível, e que do céu à terra, enfim, desceu para subir os mortos da terra ao céu. A identidade encontrava no conceito dos apóstolos, factorem celi et terra. Mas também fala na Europa cristã mais alta e clara, que os outros em política e fortaleza, antes de mais cristã. Ao escrever as suas memórias, no fim de uma postimosa vida, o ilustre João Monet escreveria que, apreciando a evolução da União Europeia, tendo sido mais influente no sentido de partir da economia, ele já declarou que não é economista, ele não podia ter as virtudes todas. Deveria antes ter partido da cultura, é o que ele diz nas suas memórias. Sendo cristã e belicosa, e com os primeiros passos dados por Portugal e Espanha para chegar ao globalismo dos nossos dias, agiu com uma mistura de personalismo e maquiavelismo em que a guerra foi um traço fundamental das crónicas da política interna do seu espaço e da expansão que o levou a considerar-se o centro do mundo. Por isso, depois dos dois catastróficos conflitos, que foram as duas chamadas guerras mundiais, do personalismo tem hoje notícia, com o notável livro organizado pelos professores Pedro Calafate e Ramon Emílio Mandado Gutierrez, intitulado Escola Ibérica da Paz. Embora visando sobretudo a consciência crítica da conquista e colonização da América, mas reunindo o ensino das universidades de Coimbra, de Évora, de Salamanca, por exemplo. Para dominar os conflitos internos, não faltaram os projetistas da paz. Estamos a falar do século XV. Mas para os relacionar com a problemática dos nossos dias, deve salientar-se a intervenção de Jorge Pol-Diabrat, rei da Boema, herético em conflito com a Santa Sé, tendo como conselheiro António Marini, que escreveu em 1464 um projeto de federação europeia, visando a ameaça turca, projeto do qual afastava o imperador e o papa, procurando a adesão da maioria dos príncipes, baseando na paz entre cristãos o poder contra o invasor, tendo como órgão diretor um consistório. Nunca foi possível reunir a desejada Assembleia Geral de reis e príncipes cristãos. O fim do euromundismo político é tema dos mais importantes responsáveis pelo diagnóstico da relação atual da Europa-Ocidente com o perdido império que já teve. Foram Toynbee e Panikkar. E ambos sustentaram que não foi o Ocidente que foi atacado pelo mundo, foi o mundo que foi atacado duramente pelo Ocidente. Toynbee escreveu estas severas palavras: por diferentes que possam ser uns dos outros os povos ocidentais do mundo,
em raças, em língua, em civilização e em religião, se um ocidental lhes pede aos colonizados a sua opinião sobre o Ocidente, verá que todos lhe dão a mesma resposta, sejam negros, maometanos, hindus, chineses, japoneses e igualmente os outros. O Ocidente, dirão eles, foi o agressor dos tempos modernos e cada um exporá a sua própria versão da agressão ocidental contra eles. Este Ocidente era a expressão da referenciada unidade da Europa com os Estados Unidos, que entraram na guerra de 14-18 com o presidente Wilson a negociar desde 4 de outubro a paz finalmente assumida em 1 de novembro, deixando mais de 10 milhões de mortos repartidos pelos Estados envolvidos, acrescendo mutilados e as destruições sem medida e de valor impossível de calcular. A nota que desejo salientar é que, ao contrário do que acontecera no Congresso de Viena de 1815, só os vencedores foram admitidos à conferência, excluindo vencidos e neutros, e tendo como conclusão importante a aprovação dos 14 pontos do Wilson. O tratado com a Alemanha foi assinado em Versalhes em 28 de junho de 19. O presidente Wilson conseguiu a aprovação do direito dos povos à autodeterminação, a criação de uma sociedade das nações e o fim dos impérios europeus, austro-húngaro, alemão, turco e russo. O domínio colonial dos vencedores era acrescido com a instituição dos mandatos, mas de facto a estrutura europeia foi completamente alterada. Os Estados chamados nacionais continuaram largamente a compreender minorias. Como foi dito, guerra mundial significava que o conflito tinha ultrapassado os limites geográficos e morais da Europa. Os Estados Unidos não assinaram a Carta e consideraram-se associados e não aliados dos vencedores. Alguém do Estado-Maior de Ludendorff terá dito que o chamado Tratado de Paz era um armistício para 20 anos. Verdade ou não, tivemos em 39-45, 20 anos depois, como ele disse e tinha previsto, a Segunda Guerra Mundial. E desmentido o sentimento de que, entretanto, a vida habitual tinha sido consolidada. A crise da economia mundial, marcada pela queda da Bolsa de Wall Street em outubro, atingiu, a partir da Europa rica, a Europa pobre, vendo acentuar-se um conflito de ideologias, foi o que caracterizou a Europa nessa data: democracias, sovietismo, autoritarismo nacionalista, socialismos. O advento de Hitler ao poder na Alemanha, apoiado no seu Mein Kampf de 1923, levaria à catástrofe da guerra, incluindo a intervenção, mais uma vez, dos Estados Unidos da América, que vieram ajudar a libertar a Europa do pesadelo, submetendo o Japão, pelo primeiro uso da bomba atómica, o primeiro conflito entre a ciência e a consciência. Os sábios que descobriram a submissão da energia atómica avisaram que nenhum país podia usar isso. Foram demitidos. E, naturalmente, ficámos com o único país que sabe quem tem a bomba usa. É o resultado. De novo, a sua voz foi definitiva na organização da paz, com a Europa a ser objeto da crescente convicção de que chegara ao ano zero, cortada em duas
quando a cortina de ferro foi denunciada por Churchill, originando uma paz que seria chamada Guerra Fria, e recebendo de novo dos Estados Unidos a orientação fixada na Carta da ONU, que inclui a política de descolonização, começo do fim do Império Colonial euromundista, causando frequentes guerras. A metade democrática e ocidental, que assim se manteria até 1989, ano da queda do muro, é que assumiu reconstruir a Europa. O panorama ideológico esteve dividido entre democracia, sovietismo e anticolonialismo. Alguns homens, tocados de santidade, como Jean Monnet, Robert Schuman, pela França, Adenauer, pela Alemanha Democrática, Alcide Gasperi, pela Itália, adotaram o tratado assinado em Roma em 77, criando um mercado comum e o Euratom. E é o ato iniciador desta nova meia Europa. No desfazer do Império Colonial euromundistas, as guerras foram duras em todos os países europeus que tinham responsabilidades coloniais. Nós tivemos a nossa guerra, a França teve a sua guerra e a distribuição do exército, a Inglaterra queria ter apenas um país no seu Império das Índias, saíram de 3 países e 400 mil mortos, incluindo o Gandhi, etc. Foi um desastre global este exercício. No desfazer do Império Colonial euromundista, as guerras foram duras, mas a época foi também marcada pela santidade de homens como Mandela e Gandhi. A marcha para a atual União Europeia, politicamente organizada, foi longa e, de novo, com graves sinais de crise neste ano de 2018. Com esta breve lembrança, desejo evidenciar o seguinte. Primeiro, que a articulação entre o método político do rei da Boémia e o conceito cultural de Camões continua desafiante este desafio. Segundo, a definição do Ocidente e resto do mundo implicou que os Estados Unidos da América fossem determinantes na evolução dos modelos políticos renovadores da Europa. Terceiro, que a grave situação de desordem do globalismo a que chegamos está a aprofundar a distância no espaço ocidental entre a Europa continental do mundo anglo-saxónico, com a evidência do Brexit do Reino Unido e o agravamento da diferença entre associados e aliados, fixada pelo presidente Wilson e agora definida pela calamidade que se chama Trump. Tentando avaliar a relação de Portugal com esta circunstância, porque, a meu ver, o grande problema da Europa é que, não repara, passou a ter circunstância e, por consequência, grande busca, razões das buscas de novas soluções são de resposta à mudança de circunstância que vai acontecendo e na qual raras vezes tem influência. E é o que eu desejo pôr em evidência. Tentando, portanto, avaliar a relação de Portugal com esta circunstância evolutiva que o rodeia, anotaria o seguinte. Primeiro, a historiografia moderna, não portuguesa, acentua ver como milagre que o talvez mais pequeno Estado europeu da época tenha construído, a partir da dinastia Davis, o talvez maior império do globo nessa época.
Acontecendo, porém, mais uma vez, que a evolução da circunstância exigiria que progressivamente Portugal necessitava de apoio externo, sendo a aliança inglesa secular, com custos elevados, o mais antigo. O fim do Império Euromundista, da frente atlântica da Europa, abrangendo Holanda, Bélgica, França, Portugal, Grã-Bretanha, implicou que a tradicional necessidade de apoio externo fosse agravada pela realidade em que o Estado português se encontrou. Ser um Estado exógeno, isto é, sofrendo os efeitos de decisões em que não participa, de Estado exíguo pela relação deficiente entre recursos e obrigações e de parte do problema da relação com o terceiro mundo, apesar de uma diferenciação positiva, a CPLP e o Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Sem prever que a crise económica e financeira mundial o faria sofrer a situação da chamada maioria deserdada, foi esta a expressão que utilizou Charles Derby com o seu pequeno grupo de colaboradores. Estávamos em 2005 e alargando, como foi dito e destacado na tradução para português do livro de Noam Chomsky, o alarme de Piketty quanto ao, e cito, novo debate global sobre o dinheiro e moral no mundo capitalista atribulado. É a circunstância. Foi um quadro de moldura negra sobre as desigualdades de riqueza e poder no mundo atual, reservando o agora para a data da descolonização. Isto porque os deserdados mais atingidos pelo chamado mundo capitalista atribulado são hoje os mutilados da esperança de ter futuro, porque a situação mundial os priva de um lugar para morrerem em paz e os empurra para o calvário de uma expropriação violenta desse direito, que é o mínimo que lhes oferece o direito à vida, enumerado antes dos outros na Declaração Universal das Nações Unidas. São hoje, com o nome de refugiados, uma das parcelas mais vastas da maioria deserdada, que nem recebem os palmos de sepultura na terra de origem de que a guerra terrorista os expulsa, e por dificuldades crescentes no mundo dos afortunados, com pátria e vida habitual, não o conseguem, sendo que os que ultrapassam esse risco de morte na fuga procuram o acolhimento de boa vontade e piedoso no lugar incerto onde chegaram, cada vez mais sem a certeza de que finalmente estão salvos. Como julgo... Luir, agradecia. Como julgo divino... Agora aqui entra a minha revolta. Já estamos a mais de 7 minutos, para além do tempo regulamentar. Eu na revolta sou consistente. Como julgo de evidenciar, agora, o problema demográfico futuro dá amostras de estar presente e não publicitado pelos governos. Porque logo os mitos raciais serão recordados e proclamados por populismos atentos e inquietados com a vida habitual dos seus países. Não é, pois, de sugerir como regra que as resistências ao recebimento dos refugiados é sempre inspirada por falta de caridade, a qual, enquanto o desastre subsistir, não pode ser uma virtude recusada. A lembrada necessidade secular portuguesa de um apoio externo teve, enquanto se extinguia o Império Euromundista colonial, o apoio de instituições de origem privada com larga participação de portugueses. Recordarei a organização chamada SEDI,
com larga reputação nos vários países da meia Europa, incluindo um centro em Portugal, com presença constante de parlamentares europeus. O movimento federalista que já vinha da Guerra de 14-18, de Kudnov-Kalergi, que ainda hoje vigora, tem sede na Suíça. O Instituto sediado no Principado de Liechtenstein, todo com participação de portugueses. E, entre nós, merecerá sempre destaque o pensamento do padre Manuel Antunes. Eu estou a saltar. Ajuda. Ora, durante esta mudança, em que a circunstância nova envolveu Portugal, por aqui circulou a concepção do Portugal retangular, submetida à tensão entre iberismo, europeísmo e atlantismo. A entrada em 1985 ficou especialmente devido à opção de Mário Soares, convicto de que sem ela a democracia reconquistada carecia de segurança e permaneceria ameaçada. O que, recebendo os magistrais benefícios derivados da concepção europeia de vida, das liberdades civis e políticas, da salvaguarda do espaço cultural, teve implícito abandonar a política de sempre possível evitar entrar nos conflitos europeus para assumir a participação na resposta coletiva à nova circunstância da meia Europa que passámos a ser partes. Eu agora vou beneficiar com o sol. E aquilo que eu vou saltar, vou tentar resumir, é que, ao enfrentar esta circunstância, Portugal passou um momento muito grave, que foi quase de submissão protetorado. E eu devo dizer que sempre me irritou ver os ministros portugueses a discutir com empregados europeus. Eu acho que eles deviam ir discutir aos Conselhos da Europa, porque empregados discutem com empregados. Isso não aconteceu. Esta crise nova é uma crise, sobretudo, de circunstância. E a circunstância qual foi? Tento resumir. A Europa, com toda a sua generosidade, quando caiu o muro, admitiu de uma vez só todos os países que estavam sob a submissão soviética. Não há um único estudo sobre a adaptação de países que tinham 50 anos de liberdade com países que aquilo que podiam ter em vista era recuperar a soberania que tinham perdido durante os 50 anos. Eu julgo que a presença dessa diferença está presente nas inquietações das eleições que vamos ter neste ano 2018. Em segundo lugar, naquilo que diz respeito à segurança, acontece que, já me referi ao perigo das deslocações, das imigrações, que estão a fazer desafios enormes, mas por que toca à segurança, a vogal da Comissão responsável pela segurança declarou que a Europa precisava de um exército. A última reunião de Paris mostra que as coisas estão a transpor para a situação atual a liberdade de linguagem que adotou o Sr. Truman com a Coreia do Norte. É uma novidade extraordinária e continua. E realmente a circunstância que hoje desafia a Europa não é só para a Europa.
quando, pela primeira vez, aquela questão da ciência com consciência não impediu a energia atómica para fins militares, imaginaram que podiam limitar a posse. Esqueceram-se que a ciência não tem fronteiras. E, neste momento, o risco que estamos a correr é da cascata atómica se, e temos muitos especialistas nisso, alguém cometer uma das leviandades que Bismarck anunciou, porque essa cascata atómica que nos ameaça representa isto. É a primeira vez que está na mão dos homens destruir a Terra. É isto que nos está a acontecer. Depois, esta situação implicou a decadência do Ocidente. A questão que está entre os Estados Unidos e a Europa é o que aponta. Quando eu era jovem, a América apresentava-se como sendo a casa no alto da colina. Era poético e correspondia à verdade. A política do Sr. Truman está a reduzir, quando ele diz America First, está a transformar a casa do alto da colina numa espécie de castelo medieval. Eu lembro-me de um conceito do Essa de Queiroz, salvo erro, que dizia que quando uma gargalhada, ele tinha razões da Bíblia para dizer isso, se passeasse 7 vezes à volta de uma instituição, ela ruía-se. Ele já recebeu a primeira gargalhada na Assembleia das Nações Unidas. Ainda faltam 6. Temos esse Senhor, eu peço que conclua. Para andar. Mas esta situação em Portugal, vou referir apenas 2 ou 3 fatos. É a circunstância de a comunicação social se afastar cada vez mais. Isso não é um fenómeno só português, é um fenómeno geral da realidade, ignorando factos fundamentais. Há pouco tempo, na Assembleia da República, reuniu-se a Associação Mundial dos Parlamentares para a Paz. Não há uma notícia nos jornais. Ainda há poucas semanas, reuniu-se um grupo que atingiu uns 100 representantes para organizarem em 2020 o estudo em Portugal, a discussão mundial da relação entre o mar, o oceano e o mar português. Vieram sábios de todo o mundo. Não há uma notícia num jornal, num rádio ou numa televisão. Trata-se apenas do futuro de Portugal. A plataforma continental vai estar em causa. Eu também fui convidado, não puseram os 5 minutos, para fazer uma comunicação e fiz, só como o título da reunião era do oceano ao mar português, eu inverti. Do mar português ao oceano. Mas, como digo, esta ignorância comprovou-me a mim que nós estamos a enfrentar a circunstância mundial sem informação dos factos fundamentais. E, para terminar, diria o seguinte: de toda a estrutura supranacional nascida da política do nunca mais, que foi o que orientou as Nações Unidas e a Europa, são os tribunais que deram provas de imparcialidade, discrição, equilíbrio e pedagogia. Ameaças desta natureza apenas agravam a situação de arena global em que se transformou o globalismo, e quem tem memória dos desastres do século passado talvez
tenha motivo para começar a repensar no espírito do Tribunal de Nuremberg e a bem da justiça a necessidade de sentirem de assumir a retroatividade das leis para os atos preparatórios da catástrofe que nos ameaça. Não falo das leis escritas, falo do direito natural. O espírito europeu compreendeu que era um processo de impedir, naquela altura, que o segundo, o direito natural, fosse violado pelo primeiro. A Europa, unida com a contribuição merecida e respeitada da voz de Portugal, ajudará, com o seu conceito estratégico finalmente definido, a que Portugal define também o seu articulado com o conceito europeu. Mas a relação entre ambos é indispensável nesta arena global em que estamos. Agora posso olhar virtualmente. Não. Seria ousadia da minha parte ralhar consigo, professor. Só não pode dizer por aí que na ordem dos advogados não lhe deram tempo para falar. Falou 35 minutos. Foi uma honra e exceção total. Ok. Professor Vital Moreira, por favor, tenha a palavra. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite para estar aqui e quero felicitar os organizadores da Ordem dos Advogados, através do seu bastonário Guilherme de Figueiredo e a Alessandra Silveira, minha colega universitária, por esta iniciativa. Eu devo dizer que não sou advogado, mas limitei-me a ser professor universitário, mas entre as coisas de que me orgulho, a única distinção que recebi, não tenho condecoração nenhuma, devo ser o único português que tem condecorações, foi a medalha de ouro da Ordem dos Advogados. E essa tenho profundo orgulho em ter-me sido atribuído. Dito isto, eu penso que este colóquio é sobremaneira oportuno, não só perante os desafios que a União Europeia enfrenta, Brexit, refugiados, Constituição italiana, polaca, húngara, etc., etc., mas também pelas eleições do próximo ano, que em certos aspectos, a meu ver, vão ser decisivas sobre o estado da União. Começo pela crítica soberanista à União, que aqui foi tão bem representada, como sempre, pelo professor Ferreira do Amaral. Estou habituado a responder a este tema. A última disciplina que dei em Coimbra foi exatamente Direito Constitucional da União Europeia e a minha linha de crítica ao argumento soberanista é, em geral, o seguinte. Primeiro, a integração europeia não começou pela economia, nem teve por motivação a economia. A principal motivação da integração europeia foi política, nunca mais há guerra, sobretudo entre a França e a Alemanha, foi doutrinária e, desde o início, retintamente federalista. A Comunidade Económica Europeia, a Comunidade Económica do Carvão e do Aço, foi por aí que começou, e a Comunidade Económica Europeia foram etapas na construção da infraestrutura económica, ligamos numa linguagem neomarxista, da integração política europeia. Portanto, Maastricht não é um salto para a frente no desconhecido. Maastricht é a realização do projeto político inicial da integração europeia. An ever closer union, uma união cada vez mais estreita, está, aliás, desde logo na Convenção Europeia de Direitos Humanos, que precede, em vários anos, que precede de um ano o Tratado de Paris sobre a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Em segundo lugar, a concepção soberanista do Estado é uma concepção historicamente recente e temporária. Ela durou 2 séculos, entre 1648 e 3 séculos, em 1648 e 1945. A Westfália, essa sim, foi uma clara ruptura na continuidade. Durante séculos, durante um milénio, vivemos num poder multinível. O poder local, o poder regional dos senhorios, o poder das coroas nacionais e o poder do Papa ou do Império em Roma. Imaginar que o Estado soberano westfaliano é o modelo último da ratio da organização política não faz sentido nenhum em termos históricos.
Em terceiro lugar, a integração europeia existe porque a União chegou à conclusão que há certos aspectos cada vez maiores que não têm solução nacional. Desde logo o problema da paz europeia, o nunca mais, que o professor Adriano Moreira se referiu. Mas a que se somaram as questões do ambiente, o tráfico de droga e de pessoas, o crime transnacional, o terrorismo, a imigração e os refugiados. Nenhuma destas questões e muitas outras tem solução em termos nacionais. Em quarto lugar, tenho por certo que qualquer Estado-membro da União Europeia, seja a Alemanha, seja Portugal, tem hoje mais poder e influência na comunidade internacional do que se não estivesse, do que se mantivesse sobre si mesmo. Imaginemos qual era o poder de Portugal no mundo, na CPLP e fora dela, se fôssemos uma pequena Albânia do extremo ocidente da Europa. Francamente, eu penso que não faz sentido nenhum pôr em causa que Portugal é hoje mais poderoso, tem mais influência sendo membro da União Europeia do que o seria se não fosse. Quanto ao euro, que aliás é voluntária, é de adesão voluntária, a verdade é que mesmo os mais anti-integracionistas não põem em causa o euro. A Itália não põe, a geringonça nacionalista populista não põe em causa o euro, apesar de pôr em causa a integração europeia, sobretudo a integração orçamental, e nas sondagens de opinião o euro é o elemento mais querido dos cidadãos europeus. Mesmo aqueles que têm dúvidas em relação a outros aspectos da integração europeia, o euro não toca no euro. O euro foi claramente apropriado pelos cidadãos europeus como das grandes conquistas da integração europeia. Os principais predicamentos atuais da União, os refugiados, a imigração e os refugiados, a contestação do Estado de Direito, são feitos em nome de quê? Da soberania. A soberania nacional é hoje responsável pelos aspectos menos positivos da crise europeia. Finalmente, só está na União quem quer. E só fica na União quem quer. E só entrou no euro quem quer. A União é uma construção voluntária. Não é uma construção imperial nem colonialista. E, portanto, a ideia de Estados vassalos, como o discurso brexitiano prevaleceu na Grã-Bretanha, é totalmente contrário à mínima racionalidade política da realidade da União Europeia. Retomo os temas que tinha para vos dar, em termos de tópicos, uma vez que o tempo não me dá. Primeiro, a integração europeia é uma integração vertical, isto é, transferência de poderes para a União e intensificação dos poderes políticos da União, é crescente e não teve recuos. Ao contrário, embora o Tratado de Lisboa permita exatamente reduzir e renacionalizar políticas europeias, a verdade é que isso não aconteceu. Houve períodos de integração acelerada, os anos 50 e 60, os anos 90, a década de 10, depois do Tratado de Lisboa e da crise. A integração desde 90 é uma integração diferenciada, justamente para permitir, para ultrapassar o poder de veto e o facto de os tratados só poderem ser alterados por unanimidade, criou-se a chamada integração diferenciada. Isso é feita por 3 mecanismos, o opting-out, que foi feito, aliás, em relação ao euro, por vários Estados, a integração diferenciada, a cooperação reforçada, que hoje está perfeitamente institucionalizado nos tratados da União, e os tratados complementares, que já foram aqui referidos por José Luís da Cruz Vilaça, nomeadamente o Mecanismo Europeu de Estabilidade e o Tratado Orçamental, que são tratados complementares, mas na verdade são geridos pela União e para todos os efeitos materiais são tratados pela União. Em quarto lugar, a integração, o aprofundamento da integração não prejudicou o alargamento. E, portanto, a ideia de conflito entre aprofundamento e alargamento provou-se, na verdade, falsa. A integração diferenciada permitiu combinar e conjugar o alargamento com o aprofundamento. E, portanto, a União é cada vez mais alargada em termos de integração horizontal territorial e é cada vez mais aprofundada e mais intensa em termos de integração vertical. Portanto, a diferenciação ajudou a conjugar o aprofundamento com o alargamento. A integração mostrou que
quanto menos politicamente sensíveis são as questões, mais suscetíveis são de integração. E é por isso que o que ficou de fora, o que tem níveis baixos de integração, a defesa, a política externa, a segurança, são, obviamente, as questões politicamente mais sensíveis, aquelas mais ligadas ao núcleo duro da soberania nacional. A integração arrastou a integração. E isso é fatal, por mais que os anti-soberanistas queiram. É que, de facto, a integração arrastou a integração. Foi exatamente a ideia de que a diversidade de moedas não permitia concluir o mercado interno, através do risco cambial e de outras questões da soberania cambial, que levou exatamente a passar para a União Económica e Monetária, que se chama União Económica e Monetária. Mantém-se exatamente a ideia da integração ainda económica. A integração provocou a densificação organizatória da União e a criação de um aparelho político e institucional muito denso, que, aliás, está crescentemente a densificar-se. Os últimos desenvolvimentos são a criação de autoridades reguladoras da União e a criação do Ministério Público da Procuradoria da União, que vai investigar e acusar os crimes contra os interesses financeiros da União, mas que já há uma proposta para alargar aos crimes terroristas transnacionais. E, portanto, vamos ver nos nossos tribunais o Ministério Público Europeu a substituir o Ministério Público Nacional na acusação e no tratamento judicial desses crimes. A integração foi acrescentada de uma crescente democratização da União. Quer através da eleição direta do Parlamento Europeu, quer através da criação da Cidadania Europeia e dos direitos de cidadania, através da Carta de Direitos Fundamentais da União, portanto, dos garantias dos direitos de liberdade, incluindo as liberdades políticas perante a União, através da concepção do Parlamento Europeu como representante dos cidadãos e não como representante dos povos europeus, como era a concepção inicial do Parlamento Europeu. Aliás, os deputados europeus são eleitos pelos cidadãos que residem no seu país e não pelos nacionais do seu país. E isto é um pormenor doutrinário e político crucial. E, portanto, como deputado europeu não estava a representar os portugueses, estava a representar os cidadãos europeus residentes em Portugal. Eu e os demais deputados europeus. A ideia do Spitzenkandidaten, dos candidatos a Presidente da Comissão, introduz uma dimensão de democracia parlamentar que obviamente existe a nível nacional, mas que não existia a nível da União, e portanto que permite aos eleitores terem 2 em 1, elegem os deputados e contribuem para a escolha do Presidente da Comissão Europeia, tal como nas eleições nacionais votamos nos deputados e votamos nos nossos candidatos a Primeiro-Ministro. E no aumento da transparência da vida política da União. Francamente, acusar a União de opacidade é não conhecer as duas realidades, a vida da União e a vida nacional. Eu fui deputado no Parlamento Nacional, fui deputado no Parlamento Europeu. Qualquer comparação, em termos de transparência, participação, audições públicas, publicidade de todos os documentos, não há comparação nenhuma a favor do Parlamento Europeu e contra os parlamentos nacionais. A conclusão é de que a União Europeia hoje é, em muitos aspectos, mais integrada do que alguns Estados federais. Isto pode parecer surpreendente, não sendo a União um Estado. Por exemplo, o roaming. Há Estados federais que têm roaming. Nós não deixámos de ter roaming nas comunicações telefónicas dentro da União. O Brasil tem roaming. A mudança da hora. A Austrália e os Estados Unidos, quem muda a hora são os Estados-membros, não o Estado Federal. Entre nós é a União que gera a questão da mudança da hora. Integração de mercados de serviços profissionais. Neste momento somos mais integrados que os Estados Unidos. Os Estados Unidos competem uns entre os outros para evitar que os profissionais, médicos ou advogados do Estado vizinho vá concorrer com os profissionais desse Estado. Compras públicas. Temos uma lei única europeia de compras públicas. A Generalidade dos Estados Federais, Estados Unidos, Canadá, têm leis de compras públicas infrafederal. E a adesão ao tratado, ao acordo de compras públicas da OMC, enquanto no caso da União Europeia é a União Europeia que se vinculou a ele, no caso dos Estados Unidos e do Canadá, isso não é possível, só alguns Estados dos Estados Unidos é que se vincularam ao acordo de compras públicas. Direitos dos consumidores. Temos uma lei única
comum a toda a União. Nos Estados Unidos, cada Estado tem a sua lei de direitos dos consumidores. Portanto, em 4 décadas de integração, a União Europeia, em alguns aspectos, fez mais longe do que os Estados Unidos no primeiro século de integração até a Guerra Civil. A União, neste momento, é mais integrada em termos económicos e mesmo jurídicos do que eram os Estados Unidos em 1865. E, apesar de tudo, a União não é um Estado. E não vai ser Estado. Esse é um dos limites vermelhos que está nos tratados. A ideia de que os Estados nacionais vão permanecer, porque não é a União que tem a competência da competência, que é a autodeterminação que caracteriza os Estados. O que caracteriza um Estado é a capacidade do Estado de definir o que é que faz. A União Europeia não define o que é que faz. Quem define são os tratados, que são aprovados pelos Estados-membros. Portanto, a competência da competência é o elemento diferencial da existência de um Estado e, portanto, falar num super-Estado europeu não faz sentido. O Estado, a União Europeia não será nem super, nem Estado europeu. Porquê, respondendo à última pergunta e com os minutos que me restam, porquê o déficit de percepção da opinião pública em relação à União Europeia? Isto que eu estou a dizer sabe uma pequena minoria dos cidadãos europeus. Os que ensinam, os que estudam, os mais ligados às questões europeias. Mas porquê esta decalagem entre a percepção de um conjunto de especialistas que acompanham as questões europeias e o déficit enorme de conhecimento e de percepção dos cidadãos europeus? Bom, a questão é esta, desde logo, é que a União Europeia é um projeto iluminista, claramente. E é um projeto feito por elites doutrinárias que o desenharam e não foi acompanhado claramente pelas opiniões públicas e pelo povo comum. Como projeto iluminista, as elites acham que têm razão, ponto. Como o iluminismo foi, aliás, e o racionalismo político em geral faz. E essa decalagem, que vem desde o início, entre a elite santificada, que o professor Adriano Moreira se referiu, e eu, não sendo crente, considero bem-vinda essa cobertura religiosa da União Europeia, a santificação dos Schuman, de Gasperi, dos Monnet, de Adenauer, mas a verdade é que há esse problema inicial. A União Europeia é um projeto doutrinário, é um projeto iluminista, é um projeto de elites que tem, obviamente, dificuldade em se vulgarizar e universalizar. Em segundo, a resistência natural de quem foi feito de 3 séculos de soberanismo e de concepção de soberania do Estado como se fosse a forma normal da organização das coletividades humanas. E como se aquilo que foi feito em Westfália, em meados do século XVII, fosse a única forma concebível de boa organização do governo dos homens. Essa resistência é natural, foi isso que aprendemos nas escolas. Foi isso que aprendi na Faculdade de Direito entre 1962 e 67, quando fiz Direito. Essa resistência é natural e leva o seu tempo. As mais difíceis transições são as transições culturais, não as políticas. E, portanto, essas que têm a ver com a interiorização, com a domesticação de grandes transformações doutrinárias demoram o seu tempo. Já me referi às décadas e décadas que demorou a própria ideia da Federação Americana, quanto mais no caso de uma integração plurinacional, plurilinguística, como é o caso da União Europeia. Portanto, o Estado westfaliano não morre sem dor e não morre, digamos, sem lutar pela sua subsistência. Em terceiro lugar, o tipo de federalismo cooperativo que é o da União Europeia, que a integração europeia é claramente de tipo federal, federalismo sem Estado, sem dúvida, mas federalismo, com todas as características federais. Mas o tipo de federalismo que adotámos não é o federalismo tipo americano, com clara separação entre as competências, as funções do Estado Federal e dos Estados Federados, sem comunicação, salvo a nível do Senado, entre os dois níveis de quem faz e as pessoas sabem o que faz. Qual é a competência de quem, recursos financeiros, legislação e execução. O federalismo da União não é desse tipo, é o tipo de federalismo alemão, em que a entidade federal é sobretudo a entidade normativa, mas depois a sua
a aplicação das leis da União cabe sobretudo aos Estados-membros. E os cidadãos ficam perplexos, porque não sabem verdadeiramente quando é o Estado que executa, julgam que aquilo é a competência do Estado, quando na verdade o Estado está a executar leis da União. Este federalismo cooperativo, portanto, apaga a fronteira que no federalismo clássico, tipo americano, é óbvia entre o saber o que é que cabe um, que é de fazer quem. Por outro lado, as instituições da União, até por causa desse federalismo cooperativo, as principais instituições da União são instituições intergovernamentais. O Conselho Europeu e até todos os outros órgãos têm membros, o próprio Supremo Tribunal da União, são um juiz, um de cada país. Ora, como sabemos, no federalismo tipo americano, o Senado é diretamente eleito pelos cidadãos. No federalismo tipo alemão, não é só da União Europeia, o Senado não é eleito, é composto por representantes dos parlamentos e dos governos dos Estados Federados. E é esse federalismo alemão que o federalismo europeu seguiu. E, portanto, o facto de haver uma descentralização executiva no federalismo europeu faz com que os cidadãos fiquem, não sabem exatamente o que é que pertence a cada qual. E por isso é que os Estados-membros reivindicam como sucesso seu aquilo que fazem a nível da execução das leis da União, quando, na verdade, estão a executar leis da União, enquanto nos Estados Unidos ou no Brasil essa diferença não existiria. Em quarto lugar, trata-se de a demora na constituição de uma opinião pública europeia, o localismo dos média, a incipiência dos média europeus. O Euronews, francamente, está longe de ser uma instância de televisão da União Europeia. Começa a aparecer alguns jornais, por exemplo, o Político, que aliás é americano, mas é o melhor jornal político da União Europeia, é o Il Politico. Mas tudo isto demora tempo. Depois, aquilo que a Silvana cita nas suas perguntas, o oportunismo claro de todos os governos europeus. Quando as reuniões do Conselho eram secretas, os governos, pura e simplesmente, aquilo que não conseguiam fazer a nível nacional, levavam ao Conselho da União para fazerem valer. E depois diziam, estão a ver aqueles patifes da União que nos impõem estas soluções. Quando muitas vezes eram propostas justamente pelos governos, que depois acusavam a União de terem feito aquilo que eles tinham proposto e que não conseguiam fazer a nível nacional. Esse cinismo baixo hoje desapareceu. Os trabalhos do Conselho a nível legislativo são públicos. E, coisa que não acontece com os nossos Conselhos de Ministros, quando aprova a legislação, mais uma diferença positiva a favor da União e contra o nível nacional, e, portanto, isso hoje não é possível. Mas é possível que os Estados, dado exatamente o déficit de informação dos cidadãos, se permitam selecionar como sucessos seus aquilo que são os sucessos da União e atribuir à União, muitas vezes falsamente, os insucessos de que eles são os primeiros responsáveis. Portanto, há claramente uma lentidão na percepção dos cidadãos e há uma lentidão na criação do patriotismo europeu. Eu devo dizer, como participei em delegações oficiais da União Europeia, que lá fora as delegações pluripartidárias da União são, acima de tudo, europeias. E, portanto, esse patriotismo europeu existe hoje a nível oficial. Mas não existe claramente ainda a nível das opiniões públicas. O desenvolvimento do patriotismo europeu já é de uma identidade, como uma entidade política, como é a União Europeia. Eu devo dizer que nas fichas que está nos nossos gabinetes no Parlamento Europeu, enquanto se for ao Congresso de Brasil ou ao Congresso americano, os deputados têm o nome do deputado e o estado de onde vem. No Parlamento Europeu, se forem ver as fichas dos deputados, está o nome e o quê? O partido a que pertencem, não o estado de que vem. E a minha experiência é de que, na prática, sobretudo as reuniões informais, ninguém se interessa por saber qual é a nacionalidade. Ninguém. A gente adivinha pelo nome, mas no caso português muitas vezes pode ser espanhol, Silva, etc, etc. E noutros casos, portanto, a possibilidade de confusão de nomes é muito grande. Portanto, a ideia de uma ultrapassagem das fronteiras de identidade nacional é clara a nível da política da Europa, é claramente muito mais deficitária e mais atrasada a nível das políticas nacionais. Bom, como é que se
responde a isto? E é a grande questão que a Silvana colocou, e eu penso que a Alessandra é a grande questão que interessa responder. Bom, há iniciativas em curso que claramente são suscetíveis de responder a este déficit de percepção e de identificação dos cidadãos comuns com a União Europeia. Primeiro, o Erasmus. O Erasmus penso que é o maior fabricante de cidadãos europeus que a União inventou. E não é só por conhecermos línguas, países, convívio com os estudantes de outros, é também por casamentos multinacionais, plurinacionais, binacionais, no caso, sendo dois. E, portanto, o Erasmus é, porventura, o maior mecanismo de integração europeia que jamais foi feito. Fica relativamente barato, mas é claramente, em termos de resultados, um programa a prosseguir, a alargar e a intensificar. Em segundo lugar, a iniciativa dos cidadãos europeus foi criada pelo Tratado de Lisboa. Como sabem, a iniciativa não pode ser feita só por cidadãos nacionais. Tem de ser feita pelo mínimo de 9, se não estou em erro, países da União. Portanto, tem de ser uma questão comum aos cidadãos de vários países, que não seja uma questão doméstica ou uma questão paroquial. Em terceiro lugar, a criação crescente de ONGs a nível europeu, em Bruxelas. Os consumidores, do ambiente, tutti quanti. Neste momento não há nenhuma área de interesse dos cidadãos europeus que não tenha uma ONG de nível europeu em Bruxelas. Em quarto lugar, a criação de grupos de interesse europeus. A Business Europe para os empresários, a União de Sindicatos Europeia e várias outras organizações setoriais. Neste momento, aquilo que nós conhecemos a nível nacional, que é a existência de organizações empresariais e profissionais a nível nacional, hoje elas replicam-se todas a nível da União e claramente as organizações europeias têm hoje claramente maior protagonismo do que as suas contrapartidas nacionais. Depois, iniciativas que parecem pouco significativas, mas que em termos doutrinais e afetivos têm uma enorme relevância. A última delas é o Corpo de Solidariedade Europeia, em inglês, não sei qual é a tradução oficial, European Solidarity Corps. O que é o European Solidarity Corps? É a criação de uma organização europeia, financiada pela União, iniciativa da União, mas composta por voluntários jovens da União, destinada a tarefas de voluntariado, de solidariedade, quer no seu país, quer sobretudo no exterior. Portanto, a ideia de criação do Peace Corps dos Estados Unidos, que teve um enorme êxito em termos de fazer valer os valores americanos, pois neste momento a União Europeia criou o European Solidarity Corps. Isto teve algum reflexo na imprensa portuguesa? Zero. E, no entanto, é porventura uma das mais originais, das mais criativas e, a meu ver, das mais suscetíveis de ser bem-sucedidas em termos da criação do tal patriotismo europeu. Já imaginaram o que é o efeito positivo e virtuoso de um pobre aldeia africana receber a contribuição voluntária do European Solidarity Corps com a responsabilidade e financiamento da União Europeia? Portanto, estas pequenas coisas são suscetíveis de claramente responder ao déficit de percepção da União Europeia. Volto ao meu tema essencial. A integração transnacional é uma tarefa demorada. A ideia de que os Estados Unidos nasceram feitos em Filadélfia é completamente errada. A ideia que a Itália, como Estado, nasceu em 1865 é completamente errada. Esses países foram feitos depois pela escola, pelo exército, pela imprensa e por um voluntarismo de criar exatamente o patriotismo europeu. Em 1865, o número de italianos que falavam florentino, que é o atual italiano, não ultrapassava 15% dos italianos. Como é que se fez o italiano como língua italiana? Escola e exército. Escola e exército. Através da educação, através, portanto, da interiorização dos valores da Itália. Como é que se fez os Estados Unidos? Bom, passaram por uma guerra, mas durante um século o nível de integração americana era bastante reduzido. E o argumento soberanista era prevalecente. Não havia sequer um imposto nacional. Não havia sequer um imposto nacional. Os Estados-membros tinham competência para celebrar tratados internacionais. O exclusivo da Treaty-Making Power do Estado Federal nasceu muito tardiamente. E, portanto, a integração europeia é um work in progress, é um trabalho em progresso, em desenvolvimento, em que o nível de percepção será sempre atrasado em relação ao avanço institucional, mas, por favor, também tudo isso aconteceu em termos nacionais.
A própria ideia de nação portuguesa é uma ideia, obviamente, que nasce no século XVII, XVIII e, sobretudo, no século XIX, com o constitucionalismo liberal, que é o primeiro a dizer a soberania está na nação. Isso nasce com o constitucionalismo liberal há 200 anos. E, portanto, a ideia de que a União Europeia não existe porque não há uma polis europeia, a meu ver, é uma petição de princípio. Nenhum Estado começou por ter uma polis nacional, construiu-a. Eu costumo provocar os meus alunos dizendo que não é a nação que faz o Estado, são os Estados que fazem as nações. Veja o que se está a passar em África. Existia alguma nação nos Estados africanos atuais? Nada. Era um conjunto de tribos que, aliás, foram separados pela Conferência de Berlim. É os Estados africanos que estão a fazer as nações africanas, tal como é a Federação, a União Europeia, que fará os cidadãos europeus. Obrigado pela vossa atenção. Muitíssimo obrigada, professor Vitão Moreira, por esta brilhante apresentação. Eu concordo plenamente consigo. A União Europeia não é, nem nunca vai se converter num Estado, porque está em condições de oferecer ao mundo um modelo bastante mais sofisticado que o modelo do Estado, que é um modelo nitidamente ultrapassado. Inclusivamente, o modelo da União Europeia não é um modelo hierárquico, e nessa medida todas as soluções do Estado Nacional não lhe servem, porque é outra coisa. Causa imensa impressão o fato do Tribunal de Justiça da União Europeia não funcionar como instância de recurso das decisões nacionais. Não é e não deve funcionar, porque na União Europeia as coisas não são assim, quer dizer, não deve haver uma última palavra em matéria jurídica constitucional na União Europeia, precisamente por conta daquilo que o Zé Luiz aqui referia, a ideia da concessão do constitucionalismo multinível e da interconstitucionalidade, etc. E também concordo consigo que os pais fundadores da União Europeia utilizaram o mercado para produzir um efeito psicológico, porque nós nos identificamos quando consumimos o produto de outrem, não é? Quando circulamos, quando conhecemos o outro, e tinham efetivamente razão. Agora provocou-me aqui, é por isso que nós estamos aqui a discutir, dizendo que a União Europeia é um produto iluminista, colocou-nos aqui numa situação muito delicada, que ultrapassa em larga medida a própria União Europeia. É que a forma como hoje se concebe a compreensão política, sobretudo na internet, não se compadece com o iluminismo ou com a ideia iluminista da força do melhor argumento. Na internet é muito difícil convencer alguém que não tem razão, porque as pessoas ouvem aquilo que querem ouvir. E, portanto, nós fomos atravessados, agora no presente momento histórico, pelo desenvolvimento do digital, que não favorece nada a construção disso que nós estamos aqui a discutir hoje, a ideia da comunidade política, porque a figura do especialista desapareceu da internet, não é? Toda a gente tem uma opinião a dar, por um lado isso é bom, mas é bastante preocupante, o resultado, a Sofia não estava cá, mas quando a senhora secretária de Estado contou dos resultados do inquérito que lançaram ontem, não é? E algumas mensagens assim bastante virulentas, não é? E isto é um problema a combater. O Guilherme Figueiredo está ali a me fazer sinal, mas o que eu diria é o seguinte, é 13h, vamos deixar o painel seguinte para... Vamos continuar? Já? Imediatamente? Pronto, então que assim seja, não trocávamos sequer... Não saio eu sequer daqui. E proibiria, então, a Sofia Alves e a Igreja Matos que se aproximassem. Muitíssimo obrigada, meus senhores. Judicial.